programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. É um enorme estar contigo, né? Já há 8 anos. Eu também adoro, né, Kátia Gaia? Eu falo que todas as quartas-feiras eu amanheço mais feliz. Eu também, porque é dia de enigmas, né, pessoal? E sempre trazendo pessoas super plugadas em espiritualidade, em ciência. São pessoas que pesquisam, que vêm aqui compartilhar esse afeto com vocês. Com certeza. Eu vou falar um breve resumo do que será abordado no nosso programa hoje pela nossa convidada. Vários são os aspectos que podem interferir em um imóvel, fazendo com que este possa influenciar verdadeiramente na vida das pessoas que vivem neles. Doenças, intrigas, insônias, a dificuldade de prosperar são as queixas mais comuns ouvidas de nossos clientes. Após a neutralização, os moradores verificam grandes mudanças em suas vidas, tanto na parte emocional como na material. Interessante, né, Cris? Nossa, sensacional, né? Apresente para nós. Bom, tenho a honra de apresentar Fátima Moral. Olha o sobrenome, né? Fátima Moral, seja bem-vinda, Fátima. Muito obrigada, Cris. Honra enorme estar contigo. Boa tarde a todos. Gratidão pela presença, Fátima. Fátima, mas eu não quero perder tempo, né? Porque nós temos muitas perguntas e sei que você vai aqui para responder todas. Fátima, por que casas doentes? Explica para o nosso internauta. A gente chama de casas doentes porque o imóvel ele tem grande capacidade de influenciar na saúde das pessoas. Um imóvel doente pode fazer com que os seus moradores também adoeçam. Né? Então, não só a doença, como a Kátia citou, problemas de insônia, de prosperidade, harmonia mesmo, né, entre as famílias. Olha só. E a casa, ela também pode influenciar na prosperidade das pessoas como? Sim, tudo tem uma vibração e cada imóvel tem uma vibração. Então, nós temos imóveis que vibram certas doenças, nós temos imóveis que vibram intrigas, que podem atrair assaltos, e da mesma maneira nós temos imóveis que não estão compatíveis com a prosperidade da pessoa que ali habita. Então, isso pode fazer com que a pessoa não prospere. Então, assim, um exemplo básico que a gente costuma dar é se uma casa, por exemplo, tem muito vazamento nas torneiras, é uma forma de expressar que está também vazando a parte financeira. Se o imóvel tem entupimentos, então você sabe que ali a pessoa pode vir a desenvolver algum problema de intestino, por exemplo, ou mesmo de veias entupidas. Olha que Então, tudo que está no imóvel pode passar para o seu morador, desde que ele esteja com uma energia compatível a isso. É o apego, essas coisas. Não é nem apego, não. Né? É questão de nível vibracional mesmo. Então, numa casa, por exemplo, que vibra câncer, não necessariamente todos os moradores vão desenvolver o câncer. Né? Então, é por questão de faixas vibratórias mesmo. Então, aí a pessoa pode vir a adoecer e ter isso no físico. Fátima, me explica o seguinte, como que você faz para saber que as casas estão doentes? Qual seria o seu método? Na verdade, toda casa tem algo que precisa ser neutralizado, né? Isso não quer dizer que todas as casas estão doentes. Cada casa tem sua vibração própria. A gente percebe a necessidade de neutralizar algum imóvel pelas queixas que os moradores apresentam. Né? Porque quando está tudo ok na vida da pessoa, ela não vai se preocupar. Mas se ela apresenta aí alguma doença, até doenças que você não consegue saber a causa, saber o que é, né? A gente tem um exemplo muito legal para se falar da cirrose, que existem pessoas que podem ter cirrose sem nunca ter bebido, e isso o imóvel pode influenciar. Mas qual o método que você usa para descobrir, eu acho que eu não me coloquei direito, para descobrir que essa casa é doente? Então,
o morador ele vai apresentar alguma queixa. Ok. Com isso, nós vamos fazer a interferência energética deste imóvel. Para isso, a gente precisa da planta do imóvel, o endereço do imóvel. Então, a gente se conecta a esse endereço e começa a fazer o tratamento dele. E, às vezes, Cris, assim, não necessariamente o imóvel esteja doente ou com algum foco de energia ruim, mas a região em que ele se encontra Sim. também influencia. Por exemplo, uma casa que está próxima a um cemitério pode ter influência do cemitério. Não por causa de espíritos, não é nada disso, mas simplesmente porque lá é um local que existem corpos que estão em decomposição, emitem gases, e isso pode influenciar no endereço. Sim. Interessante. E outros tipos, por exemplo, sítios arqueológicos, coisas que Água são também, muito na casa, antigas, tudo Sim. isso. Os veios d'água, eles podem comprometer o imóvel. Como eu falei, às vezes a gente tem o mesmo veio d'água que passa pela casa A e a casa B. E energeticamente ele influencia na casa A, mas não necessariamente vai influenciar na casa B. Porque, como eu falei, nós temos padrões vibratórios, né? Como numa casa, nem todos vão desenvolver o câncer, assim também. Para a radiestesia, os veios d'água podem ser água contaminada ou não. Então, é isso que eu queria dizer, usa a radiestesia para fazer essa mensuração de energia. Sim, através da radiestesia. Né? O mapa da região, o mapa da casa, um pêndulo se conecta ao imóvel e a gente consegue fazer esse tratamento. Interessante. E aí as pessoas, elas precisam estar dispostas para esse tratamento, porque muitas vezes só uma pessoa está mal, não se adapta. Aí você vai tratar individualmente, primeiro o imóvel, depois as pessoas, como que funciona? O ideal seria que a gente fizesse o tratamento do imóvel e das pessoas que ali vivem, né? Mas, a partir do momento que a gente trata o imóvel, todos os moradores acabam sendo influenciados por esse tratamento. Então, todos vão sentir. As plantas sentem, né? As plantas que não vão muito para frente, elas começam a florir de repente. Os animais são os primeiros. Eles muito costumam sensíveis, até mudar o local onde eles estão dormindo. E muitas vezes, após o tratamento, as coisas que não estão muito bem acabam vindo à tona primeiro. Então, vamos supor, é uma casa que tem um problema de vazamento, mas você não está vendo esse vazamento ainda. Após essa neutralização, esse vazamento pode vir à tona para que você providencie ali o reparo necessário. Olha que interessante. E as questões elétricas, por exemplo? E de umidade. Às vezes começa a quebrar várias coisas, queimam vários aparelhos. Isso também é alguma coisa energética? Sim. Aí, quando a gente começa a falar dessas coisas, né, um monte de coisa quebrando ao mesmo tempo, a gente costuma se conectar a uma linha espiritualista, né? Mas a radiestesia, ela acaba tratando isso também. Ela trata a energia e tudo que está em desacordo vai entrar aí num acordo, né? Vai ficar mais harmonizado. Sim, entre em equilíbrio a casa. Entre em equilíbrio. Pode acontecer como eu falei, após o tratamento começar a quebrar muitas coisas. Isso às vezes acontece. Eu tenho uma pergunta que eu estou muito curiosa, porque eu acho bastante interessante. Existem grupos de caça-fantasmas que vão em casas aí, onde ocorreram assassinatos, algumas tragédias, né? É possível, numa casa que houve uma tragédia, você anular o efeito negativo através da radiestesia? Sim. Sim. Olha que interessante, hein? E não só, né? Existem várias técnicas aí para conseguir tratar. A radiestesia é uma delas. Tá? Se consegue sim. Eu tenho exemplos assim próximos. Aliás, o motivo pelo qual me fez eu me interessar por esse assunto, mas eu morei num imóvel doente e eu tive pessoas bem próximas que foram acometidas aí pelo mal. Olha, acredito. Acredito sim. Eu tenho muita certeza que a Fátima, ela estuda. Quando a gente entende o que está acontecendo com a gente, quando nós vamos estudar, aí nós nos apropriamos ainda mais das técnicas
justamente para ajustar o nosso ponto e ainda ajudar o próximo. Ajudar os outros. É o que eu acho importante é o estudo, o aprofundamento, Exato. porque eu penso que o estudo ele esclarece mais e mais aqueles pontos que você tinha dúvida, né? Sim. Então é muito importante a fundo. E a radiestesia, ela é uma ciência já muito secular, os egípcios, né, utilizavam, e isso já vem muito antes dos egípcios, né? Muito Kátia? mesmo, Cris. E da bebida? A bebida é o seguinte, Dentro né? da casa, né? A gente fala do álcool. Às vezes no nosso tratamento sai aí álcool e a pessoa fala, mas eu não bebo. Não é só o que se bebe, o álcool, assim como o álcool de limpeza, a bebida, um desodorante, um perfume, um floral, tudo que contém álcool, ele emite feixes energéticos. Então, de repente, a bebida está num local da casa que emite um feixe por aqui, outro feixe por aqui, ele cruza e vamos supor que esse cruzamento dá bem a cama onde a pessoa dorme. Então é aí que a pessoa vai ser acometida por esta influência da bebida. Então muitas vezes a gente muda as garrafas de lugar, ou algumas a gente tem até que se desfazer, né? Mas esse lance da bebida, como eu falei, algumas pessoas apresentam problemas de cirrose sem nunca ter bebido. E aí a gente vai descobrir que é uma garrafinha que ele tem lá, ou uma adega que ele tem na casa dele. Que ele entra em sintonia e acaba adoecendo. Essa energia fica emanando horas e horas, né, em cima da pessoa. Sim. Bem, eu tenho uma pergunta, né? eu tenho certeza, eu tenho várias também. Vários aqui hein? também. É que é um assunto que nunca veio no Enigmas, é muito interessante, porque a gente percebe que até quando você muda de local, as energias mudam. Por exemplo, Fátima, eu pretendo mudar para uma nova casa agora. Seria legal antes de mudar, fazer um tratamento de radiestesia, porque é claro que essa casa, ela também vem com o pacote do dono anterior, a gente sabe disso, com as energias. Verdade. É legal, na mudança, por exemplo, você fazer uma mesa radiônica para ver quais são as energias, o que pode ser mudado ou não? Nesse caso, Cris, assim, toda casa deveria ter o seu tratamento. Assim, é que nós não fomos educados a isso. A gente pensa muito na nossa saúde, entre aspas, mas na verdade a gente pensa na doença. A gente só vai, né, a gente faz plano de saúde para adoecer. No caso de um tratamento de imóvel, você iria fazer para prevenir que você tenha alguma doença. Quando você fala de pessoas que já moraram, de histórias que estão ali naquela casa, isso tudo é forma pensamento que você pode anular com uma defumação, com plantas, com qualquer outra técnica. Não necessariamente a radiestesia, tá? Mas a radiestesia, ela pode sim ajudar a anular essas energias. Ela fecha e abre portais, a radiestesia? Sim, a gente pode dizer que sim. Quando a gente fala de abrir portais, a gente já começa a pensar um pouco mais na espiritualidade, né? E a radiestesia, ela é uma linha muito mentalista, né? Ela não tem cunho religioso. Sim, sim. Eu sou uma pessoa religiosa, eu acredito nos portais, tanto que eu trato com a radiestesia, eu trato com a magia, eu faço tudo naquilo que eu acredito. Mas a radiestesia em si, ela é mais mentalista. Entendi, nossa, que fantástico. É bem legal quando você fala que nós devemos tratar a casa. Então, digamos, eu vou me mudar, eu preparo a casa, eu construí, mesmo com ponto anulado, eu também faço uma radiestesia, ou eu faço uma magia, eu faço uma defumação antes de morar no local? Quando é adequado? Seria legal fazer depois que a casa está pronta. Se você quer fazer, vamos supor, num momento de construção, você tem que começar a fazer o tratamento antes de fazer a casa, depois de 3 meses. A cada etapa da construção tem que se tratar. Tanto que o trabalho da radiestesia a gente refaz a cada 3 meses. Porque de uma hora para outra eles colocam uma antena de celular a 100 metros daqui e isso vai influenciar no meu endereço. Né? Então, o tratamento da radiestesia, vamos supor, eu faço hoje esse tratamento, eu neutralizo o imóvel. A cada 3 meses eu tenho que fazer um repasse. Se houve mudança energética, eu trato o imóvel novamente. Muito legal. Interessante. Ô, Fátima, que outros objetos
que podem ser maléficos para o ambiente? Sim, nós temos vários objetos. Então cita, né? por favor, se eu tiver um, eu já vou tirar, assim, né, Cris, não tenho como citar, falar, por exemplo, eu tenho uma caveira dentro da minha casa e essa caveira está emitindo energia negativa. Não é assim que a radiestesia funciona. Tanto que tem um exemplo muito legal, que quando aparece para a pessoa que ela tem uma foto que ela tem que se desfazer, e você pega as fotos do cliente e vê, vamos supor, uma foto de uma pessoa morta, tem culturas, né? O pessoal do Nordeste costuma Eles fazem isso, tiram fotos também. A sua primeira reação é falar, é essa foto aqui que não tá legal. E não é assim. Às vezes a foto do aniversário de 1 ano do filho, do casal, é que não está com a energia boa, porque naquele momento a família podia estar passando por um problema, uma crise. Então assim, Cris, são vários os objetos. A gente só vai perceber mesmo se isso sai num tratamento de radiestesia. Então, um exemplo, eu tenho um anjinho e eu tenho a caveira. Às vezes a caveira está positiva e o anjinho nem tanto. Objetos quebrados, antigos, ter ali na sala, né? Peças antigas, colecionadores, coisas que você compra no antiquário. Como é a sua visão? É complicado, principalmente as coisas que a gente comprou no antiquário. Porque a gente pega essa coisa antiga e junto com ela energias antigas. Vem e tudo, aí né? uma pessoa, vamos supor que morreu porque tinha um problema de rim, e você adquire esse objeto, você começa a ter problema de rim e não sabe por quê. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com esses objetos antigos. A radiestesia trata, ela anula essas energias, né? A gente não precisa sair por aí jogando fora, mas as coisas antigas principalmente, né? Objetos de família. Ela já vem com memória, né? Ela vem. Ela veio. E como magistas, nós sabemos que nós podemos também desimantar esses elementos, né? Quando buscamos, por exemplo, quando a gente compra num brechó, não é? Vamos, mede lá, vê se tá tudo ok. Se não tá legal, mas você gostou, que nem é um objeto, às vezes é um objeto, né, de carinho, de família mesmo. A gente neutraliza, existem gráficos da radiestesia que fazem isso. Olha, eu vou fazer uma pergunta que é bem interessante, que a gente ouve muito, apesar da gente ter problemas corriqueiros, isso acontece. Abençoados vizinhos, interferem também na energia da nossa casa. Eu tinha que fazer isso. Com certeza. E às vezes eu falo assim, às vezes o foco não está na sua casa. A pessoa já fala, está no vizinho. Né? Brincadeiras à parte, qualquer coisa que está externo pode interferir. Então, os vizinhos também, né? Como eu falei, às vezes é uma construção que está a 1 quilômetro do endereço. Né? A gente fala de geobiologia, coisas que a gente nem imagina que tem no solo, a quilômetros lá para baixo. Então, tudo isso pode interferir. Pode interferir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar de empresas também, né? É possível tratar uma empresa também? Sim, o tratamento empresarial ou de algum comércio, ele é muito interessante porque, como eu falei, assim como numa casa todos os moradores acabam sendo influenciados, na empresa também. Então, vamos supor, todos os funcionários vão começar a vibrar a energia boa daquela empresa. Quem não estiver com essa energia compatível, acaba pedindo demissão, por exemplo. A pessoa mesmo acaba se excluindo. Então, com esse tratamento, os funcionários acabam faltando menos, porque eles acabam adoecendo menos, acabam tendo mais ânimo e a gente tem um relato de aumento de faturamento nas empresas. Olha que maravilha, só a dica, né? Que bacana. Eu vejo como verdade isso. Eu também. Porque o imóvel, se ele está doente e tem essas energias, acaba atrapalhando. Eu conheço um local que, por exemplo, não vai empresa alguma. A pessoa aluga, fica 3 meses e vai embora. Pois é. Eu até vou te indicar para a pessoa. Por exemplo, a gente tem exemplos de algumas casas que estão para locação ou para venda há muito tempo e a gente trata e aí a coisa anda. Aí vem. Interessante, hein? Olha que legal. Hoje nós temos uma febre no momento. Por quê? Hoje e no momento... Bem, vamos lá. Hoje todo mundo gosta de trabalhar pela internet à distância.
A radiestesia também pode ser feita, esse tratamento de imóvel também pode ser feito à distância? Ele é... Vamos lá, nós temos algumas linhas da radiestesia. Então, algumas linhas precisam ir até o local, vai com forquilha, vai medir solo, né? Existe essa linha. A linha da radiestesia que eu trabalho, eu não vou no local para fazer o tratamento. Já para não ser influenciada, eu não preciso saber, vamos supor, eu tenho uma planta, eu não preciso saber nem onde está o banheiro. Que a gente tem aquela coisa na nossa cabeça de, onde está o banheiro tem foco ruim. Né? Então, é feito à distância, basta mapa da casa, mapa da região e o endereço do local. Então, eu me conecto energeticamente com aquele imóvel. Então, feito à distância. Então, o pessoal está lá no sul ou está no norte e quer fazer o tratamento até fora do país, a gente consegue fazer o tratamento. Fica a dica aí para vocês, então. Isso aí. Dá alguns exemplos de tratamentos comerciais que eu acho bastante interessante, viu, a gente falar sobre isso. O legal de ressaltar também é que, assim, empresas e comércios, eles são gerenciados por mentes. Sem dúvida. Né? Então, alguns comércios, não adianta a gente fazer o tratamento se nós não tratarmos os donos daquele sem dúvida, lugar. Se tiver uma mente de negação ao merecimento. Falar o tempo todo da escassez em vez da evolução da prosperidade, né, Cris? Fica emperrado mesmo. Então, a parte comercial, ela é bem interessante mesmo. Como você falou, o comércio que nunca dá certo. E aí a gente também entra até naquilo que a gente chama de maldições de família, né? Que aconteceu com... Aí a gente já vai para uma outra linha, que a gente às vezes fala de laços de família. Sim. Meu pai teve uma empresa aos 40 anos, faliu, o meu avô, e agora eu estou fazendo 40 anos, e agora? Vou falir também. Então, tudo isso a gente acaba tratando com a radiestesia. E, como você falou, o caso do home office. No home office, quando você trabalha em casa e trabalha pela internet, basta você fazer o tratamento da sua casa. Às vezes a gente faz o tratamento do imóvel e a pessoa não tem queixa nenhuma, mas tratou, começa a vender. Né? Tratou, as coisas começam a melhorar. Tá? Eu tenho exemplos e eu mesma sou a minha própria cobaia, fiz muitos testes comigo mesma. Isso é legal, né? Isso é muito bom, as próprias experiências. Qual é a diferença da radiestesia e o Feng Shui, ou Feng Shui, como todo mundo diz? Legal. Porque são diferentes, né? O Feng Shui, ele vai tratar os imóveis e, aliás, temos várias outras técnicas que também vão tratar imóveis, mas é uma maneira diferente. Eles trabalham colocando a cor no ambiente. Uma consultoria de Feng Shui, necessariamente a pessoa vai ao local, vê o objeto, trabalha com os 5 elementos, com a madeira, com o metal, o ar, a água. Então, é uma harmonização diferente, bastante eficaz também, mas é outra linha de tratamento. Certo. E as paredes têm ouvido, Fátima? Paredes têm ouvido. Eu quero saber como, assim. Tem ouvido, tem gente que vai na sua casa e fala um palavrão e fala, não posso falar na cozinha essa palavra. Né? Tem, como eu falei, isso daí acaba gerando forma e pensamento dentro de uma casa, né? Uma família que briga muito, a pessoa que acaba sempre falando palavrão mesmo, as palavras, elas pesadas, né? Tem poder, elas vão atrair coisas que não são muito legais. Né? E aí isso a gente consegue neutralizar a forma e pensamento, como eu falei, com alguns objetos, plantas, defumações, rezas. Mas o ideal é tratar a casa e o dono da casa, pelo que eu entendo. Senão não adianta. Porque se a pessoa também não mudar a postura, você faz um dia, no outro dia está tudo ali contaminado. Existem alguns casos que precisa. Alguns não, Cris. Alguns as pessoas acabam já se beneficiando com o tratamento do imóvel e aí você não precisa tratar a família toda. Né? Um exemplo legal que eu gosto de dar é, vamos supor, uma família e a gente trata a casa e aí é uma filha que ela está muito reprimida, ela não expõe as vontades dela e a família domina demais. E você faz esse tratamento do imóvel para você ver como as pessoas são influenciadas, de repente ela começa a ficar um pouco mais agressiva, ela começa a expor um pouco mais as ideias dela, porque aquilo que ela vivia não estava legal para ela.
dela. Entendi. Então, é um ajuste que a gente tem que passar. Casais, eles podem ficar mais juntos, mas se é um casal que já está em vias de separação e a gente faz esse tratamento, às vezes ajuda nessa decisão e eles acabam optando por se separar. Então as pessoas, elas acabam se influenciando, assim como elas adoecem, porque elas estão num imóvel doente, você tratou o imóvel, curou o imóvel, elas também se curam. Nossa, que bacana. É verdade. E quais dicas saudáveis que você pode dar para manter uma casa saudável? Vai, Fátima. Aí eu entro um pouco na linha do Feng Shui, que fala pra gente deixar sempre as coisas arrumadas em casa, limpeza é essencial. Fundamental, né? Então, como a Kátia falou, tem um objeto que quebrou, ou você vai lá e arruma esse objeto, ou você descarta ele, porque são coisas que acabam atraindo coisas ruins. Você olhar um objeto na sua sala que falta um pedaço, é como se faltasse um pedaço de você, ou como se você não tivesse condições de ir lá e comprar um novo, ou de arrumar. Então isso acaba mudando o nosso padrão vibratório. Ter uma casa organizada, limpa, eu acho que é um bom começo, né? Um bom começo. Então, quando a gente não consegue mudar o que está dentro de nós, ou mesmo a energia que está na nossa vida, a gente precisa ter domínio de algo. E o domínio de uma limpeza de casa, todo mundo consegue. Então, às vezes é mais fácil a gente mexer no fora, que a gente vai estar curando. E eu vejo assim, que a pessoa tem essa autocura por meio de externalizar algumas coisas, né? É até uma autocura, porque a pessoa não consegue se mover com o que está aqui dentro, então começa do lado de fora. E essa arrumação da casa já também é um grande passo para você começar a arrumar por dentro, né? Com certeza. E nós sabemos que muitas partes da casa estão ligadas aos nossos cômodos internos também, é verdade. Né? Por favor, estamos nos nossos momentos finais. Deixe seus contatos, Fátima, para os nossos internautas. Eu vou deixar o meu site, que é o fatimamoral.com.br. Lá tem todas as redes sociais, telefone, contato, e-mail, tem tudo lá no site. Isso mesmo, e não só como radiestesista, também todas as práticas que ela tem e ferramentas positivas à sua disposição. Bom, Fátima, gratidão, uma honra enorme estar com você aqui. Espero que você possa voltar mais e nos brindar com mais conhecimentos, que eu sei que você tem um monte de coisa para ajudar a esclarecer nosso povo, né, Kátia? Com certeza. E eu queria convidar você aí a entrar no crontv.com, que o site está pronto, Kátia Gaia. É verdade. Está super bonito, atualizado, né? E também nas nossas páginas do Cron TV, que está no YouTube. E no YouTube. Aliás, eu quero também agradecer, Kátia. Nós atingimos 4.600.000 pessoas no YouTube. Que beleza. Então, a gente só tem que agradecer, né? Porque esse povo todo nos acompanha aqui na TV Grande ABC. Sim. Então, assim, é maravilhoso, porque quanto mais pessoas nos acompanham e a gente traz essas feras para dividir esse conhecimento, mais pessoas vão se tornando esclarecidas e vão compartilhando conhecimento e vão abrindo mão também, né? Desses comportamentos que deixam a gente feliz, né, Kátia? É tão bom, né? Quando a gente acessa um conhecimento, vai lá, pesquisa e pratica. É tudo de bom. É maravilhoso. Então, Cron TV. Você também pode acessar o YouTube, que é o Cron TV. Você tem acesso a todos os programas anteriores. Mais de 1.500 vídeos, né, Olha Kátia? aí. Facebook, Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, programa Enigmas. E eu vou deixar meu site também, para que vocês conheçam um pouco o meu trabalho. www.soldegaia.com.br. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e ter aprendido mais um pouco. Sempre uma gratidão enorme, viu, professora? É claro, cada um aqui é aluno e professor. Eu estou na posição de aluna, né? Aliás, tem cursos esses dias, é maravilha. Você vai também dar curso? Sim, eu não vou saber de cabeça, mas está tudo lá. Tá no site. Fátima Moral, tem vários cursos, radiestesia. Fala de novo o site pro pessoal. fatimamoral.com.br. Facinho, ó, moral, gente, lembra aí. Bom, pessoal, aqui no Enigmas é assim. Você pode ser pequeno, né?
né? Grande por determinação ou pequeno por opção, né, Kátia Gaia? Verdade. Tudo é uma escolha, Tudo né, é uma Cris? escolha, tudo é uma escolha. Porque quem reflete, Kátia Gaia... Brilha! É simples assim. Pessoal, vem com a gente nessa jornada de autoconhecimento e vamos aí esclarecendo, porque é através do esclarecimento que a gente pode dar o grande upgrade tão necessário para o nosso mundo, para o nosso Brasil. Vem com a gente nessa jornada. Mude agora. Leandro Amaral traz os principais fatos do dia, as notícias atualizadas da região e do mundo, no Grande ABC Notícias. De segunda a sexta, às 7h30 da noite, aqui na TV Grande ABC. TV Grande ABC, de São Caetano para todo o planeta. Assista agora Cor. O programa a seguir é livre para todos os públicos.